Então o momento é de reflexão, de paz, de reflexão e de cada um pensar o que aquele lá atrás que o Pai nos enviou para nos salvar representa para o coração de cada um. Que eu desejo a todos uma feliz Páscoa. E aí, negada, uma das coisas que eu acho assim mais bonita no nosso presidente é esse sorriso. Esse sorriso dele, ele me passa sinceridade, tranquilidade. Presidente, eu gosto muito do seu sorriso. Mas esse é um momento de reflexão, de uma reflexão, mais uma reflexão. Nós vamos falar aquele lá atrás. Jesus aparecesse hoje na nossa sociedade. Quem seria Jesus? Escolheria um partido político? Ele seria de direita? Ele seria de esquerda? O que ele ia nos ensinar? O que é ser cristão? Ir nas sinagogas, quer dizer, as igrejas, gritar aleluia, ficar com a Bíblia debaixo do braço, viver a Semana Santa cada dia bem direitinho, chegar na Sexta-feira Santa, jejuar, não comer carne. Será que o Cristo que você segue é o Cristo verdadeiro? A gente já teve alguma fake news de Jesus? Tivemos sim. Nossa primeira fake news escancarada foi que durante muito tempo todo mundo acreditava que Jesus era louro dos olhos azuis, aquele ser europeu. Esse era o Jesus fake news, porque em 2001 o britânico Richard Smith usou técnicas forenses para caracterizar, desenhar o rosto de Jesus Cristo. Mas não é muito difícil da gente imaginar não. Se ele era um judeu, não tinha como ele ser louro dos olhos azuis, né? Mas o que garante pra você que você tá seguindo Jesus correto? É prosperidade? É ter um cargo público? É estar com saúde? Me diga, não existem católicos ricos, não? Judeus milionários? Não existe ateus em cargos públicos? Espíritas com muita saúde, com muito vigor? Mas aí você vai dizer, não, Jota, eu sigo a Cristo porque eu quero a minha salvação. Tem nada a ver com o pastor dizer pra mim que eu vou ficar muito rico, prosperidade. Eu quero a minha salvação. Então deixa eu dizer pra você quem foi Cristo e aí você me diz se é o mesmo que a gente tá falando. Primeiro, vamos nos orientar. Estamos no Brasil, tá aí o mapa. Olha só onde é a Palestina. A gente tem que atravessar. E aí na África, essa conexão África-Europa, nós temos o Oriente Médio. E é exatamente no Oriente Médio que nós vamos ter a Palestina. Nós temos aí dividido na antiga Palestina, bem ao sul a Judéia, no meio a Samária e ao norte a Galileia. Durante muitos anos o Império Romano, ele governou tudo isso aí com Otávio Augustus, que era o imperador, era como se fosse um presidente. Aí como ele tinha muitas terras, ele colocava em cada lugarzinho um governador. Roma governava tudo através de pessoas que eram escolhidas a dedo. E o Herodes o Grande é que ficou responsável pelaquela região de Israel. Herodes o Grande, ele viveu de 37 a.C. até 4 a.C. Quando ele morreu, a paz estourou aí um bocado de revoltas, porque as pessoas, os judeus, eles não concordavam com a injustiça, com a opressão do Império Romano. Gente, por mais de 150 anos antes de Cristo nascer, por mais 100 depois que Cristo morreu, a chibata rolou direto aí nessa região, principalmente na Galileia. Nos primeiros 200 anos que o Império Romano conquistou ali a região de Israel, houve mais de 4 revoltas armadas contra Roma, os judeus não aceitando essa opressão e milhares de pessoas morreram. E numa cidade muito especial da Galileia chamada Séfora, que era mais ou menos aí 8 quilômetros distante de Nazaré, era o centro das maiores revoltas. Grandes cabeças estavam lá em Séfora. E aí o Império Romano resolveu destruir totalmente com essa cidade, já que era essa cidade que fazia toda a revolução. Eles mataram os homens, destruíram a cidade, estupraram as mulheres e escravizaram as crianças. Mas não ficou só nisso não. Como castigo, ainda aumentaram os impostos para quem ficou vivo, né? Aqueles que sobreviveram tiveram os impostos aumentados e leis duríssimas sobre as propriedades.
autoridade sobre as terras. Lucas capítulo 2, versículo 1. Naquele tempo apareceu um decreto de César Augusto ordenando o recenseamento de toda a terra. Então, onde está a justiça de Deus? Se você faz tudo o que é preciso, mas as coisas só pioram. Você trabalha e você não é capaz de alimentar a própria família. E foi nesse contexto social que Jesus nasceu. Já não era mais Herodes o Grande, que era o governador. Herodes Antipas, que estava lá no governo, que era filho de Herodes o Grande. E, gente, não se engane. No meio dos judeus, existia todo mundo, era homogêneo, era uma coisa só, não. Existiam os judeus da elite, que eram saduceus. Aquela galera que era líder religioso, era juiz, e o cara tinha poder, e era assim com os homens, ele era assim com o imperador, era assim com o governador, apoiava totalmente o governo. A gente tinha os fariseus, esses aí também eram outros que queriam com negócio de igreja, negócio da fé, mas também tinha muito pilantra no meio da história aí. E ali, afastadinho de todo mundo, no deserto, tinha os essênios, um povo que vivia para o celibato, vivia para o estudo do Torá, as escrituras sagradas de Deus, que são os 5 livros aí do Antigo Testamento. E os essênios, eles jejuavam, oravam, faziam rituais de purificação. Tudo que eles tinham eram dividido entre eles, então eles eram comunistas, era um bem comum, tudo era dividido. E eles também eram um povo um pouco apocalíptico, achava que Deus viria para acabar com todo o mal, com toda a injustiça. Eles acreditavam que o governo era corrupto, eles seriam destruídos por Deus. Agora, Jota, por que tu contou toda essa história da Galileia, das revoltas, do nascimento de Cristo? Na verdade, você falou dos saduceus, dos fariseus, e tinha um grupozinho comunista que era contra a opressão, contra as injustiças, dividia as coisas, eram comunistas. Bem, existe um momento que Jesus some. Não existe nada falando de Jesus. Desde a última aparição dele, quando ele tinha 12 anos lá em Lucas, ele aparece lá conversando com os mestres com 12 anos, e depois ele só aparece com 30 anos. Então há aí um espaço de tempo que Jesus sumiu. Aonde estava Jesus? E como é que Jesus voltou já aos 30 anos, com tantas ideias diferentes, voltou para salvar seu povo, dizendo que tudo aquilo ia ser destruído, com esses pensamentos apocalípticos. Então, gente, durante esse tempo que não tem nada aí na Bíblia, você não vai achar, Jesus estava no deserto, estava aprendendo tudo com os essênios, aprendendo uma nova doutrina, aprendendo sobre Deus, sobre o comportamento humano, o celibato, a jejuar, a orar, e as ideias apocalípticas que, se você vê no Novo Testamento, todas as ideias de Jesus batem com as ideias apocalípticas dos essênios. Deus viria para fazer justiça e não seria amanhã, seria naquele momento. Jota, como é que tu sabe que isso tudo foi... Nenhum padre falou isso, eu nunca vi nenhum pastor falando isso. Só quem deve saber é o pessoal aí que faz o curso de bacharel em teologia, sabe do que eu estou falando. Mas você que não está entendendo a história, e eu tenho uma classe, uma comunidade aristocrática, uma burguesia. Os saduceus eram líderes religiosos dos judeus e, para manter o poder, fazia amizade com os homens e ter suas regalias. Aí chega um cara pregando tudo diferente do que os líderes religiosos pregavam. Dizia: olha, isso aqui é certo, olha, você tem que pagar imposto, olha, você tem que dar sua terra, você tem que fazer isso. E Jesus chegou com as ideias aversas ao que era pregado na época. Bem, gente, ninguém sabia de nada até 1947, no deserto de Qumran. Um meninozinho, ele foi lá atrás de uma cabra, entrou numa caverna e achou aí uns vasos. E dentro desses vasos havia vários manuscritos. E esses manuscritos foram avaliados, foram datados cientificamente. E foi descoberto que essas escrituras eram exatamente da época em que Jesus estava vivo. Por que eu falo da época que Jesus estava vivo? Porque os evangelhos
evangelhos canônicos, eles foram escritos 30 anos depois que Jesus morreu. Então, menino, essas novas ideias, essas novas escrituras que foram achadas, foi aí para abalar as estruturas da igreja como um todo, católico, protestante. Jota, mas como é que eles sabiam que essas escrituras eram exatamente dos essênios? O lugar onde foi encontrado era exatamente o lugar onde os essênios viviam, era no deserto de Curã, era perto do Jordão. E aí você dá uma lida em Mateus capítulo 21, versículo 10, quando Jesus já chega numa igreja lá quebrando tudo, menino. Então chegou um cara com as ideias totalmente revolucionárias, falando que é para dividir o pão, é contra os ricos, é contra a opressão, contra aqueles que não seguiam a palavra de Deus e se fingiam de falsos profetas. Tanto que ele fala várias vezes, cuidado com os falsos profetas. E nas escrituras, nos manuscritos que foi encontrado no deserto, tinha lá os essênios dizendo que era um caminho à humildade. E você acha isso também em João 14:6. E um outro errinho aí na tradução dos evangelhos canônicos. A gente chama Jesus de Nazaré achando que está fazendo referência à sua cidade natal, de onde ele nasceu. Mas na verdade, você for no grego antigo, não está escrito Jesus de Nazaré. Mesmo porque se você pegar um mapa do Antigo Testamento, você nem encontra a cidade de Nazaré listada. Ela não estava colocada no mapa, na geografia. E nas escrituras dos essênios que foram achados lá nas cavernas, eles se intitulavam nazarenos. Então, na verdade, é Jesus Nazareno, fazendo referência onde ele tinha feito o seu curso superior, a sua universidade, os nazarenos. Então, se fosse no dia de hoje, Jesus gostava de arma? Não, porque na hora que a galera tirou lá a espada para cortar as orelhas do soldado romano, ele disse para guardar a espada. Jesus veio para ensinar um novo caminho, uma nova conduta de vida, para que você pudesse salvar a sua alma. Então, meu filho, não teve outra. A grande sociedade judaica, os grandes, os nobres, os poderosos, os saduceus, eles não ficaram felizes quando apareceu um homem dizendo primeiro que era rei dos judeus e dizendo que tudo que aquele povo estava fazendo, adorando, oprimindo e roubando o seu povo, estava errado. Então eu fico pensando, se Jesus aparecesse agora, ele seria chamado de quê? Ele dizendo que o governo não pode ser opressor, que o governo não pode ser ditador, que você não pode ter uma distribuição de renda onde favoreça apenas a classe dominante. Seria chamado de comunista, esquerdopata. A gente começa a Semana Santa com o Domingo de Ramos, que é Jesus entrando aí no jumentinho no lado da cidade, enquanto o imperador tá chegando no outro lado da cidade porque tinha vencido uma guerra. Aí um lado tá chegando o rei e o outro tá chegando o outro rei, porque Jesus se auto-intitulava Rei dos Judeus. E na segunda-feira Jesus vai para a cidade de Betânia para falar com os amigos. Ele já estava pressentindo que ele ia morrer, ia ter uma treta contra ele, e ele já estava se despedindo, conversando. Foi justamente nessa segunda-feira que ele expulsou os mercadores lá do templo, que estavam vendendo coisas dentro do templo. Na terça-feira ele debate com alguns líderes religiosos que já ficam meio assim, aí meu irmão, cara aí tá com umas ideias aí, meu, querendo manchar aí nossa imagem, ó. Na quarta-feira, que é a quarta-feira das trevas, ele foi aí na casa do Simão, do leproso, foi lá onde uma Maria, ela lavou os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos com óleo essencial de nardo. E o óleo de nardo era um óleo muito valioso, que ele vinha do Nepal, vinha da China, vinha da Índia, e ele tinha propriedades farmacêuticas muito especiais, como anti-inflamatório, servia para doença de pele. Essa gramídea, essa Nardostáceos jatamansius, ela era muito valorosa, ela equivale aí na época a 300 denários. E deixa eu dizer para ti, sabe quem é que era o tesoureiro do grupo dos discípulos?
discípulos, era exatamente Judas Iscariotes. Ficou meio aí decepcionado, porque a mulher gastou aquele óleo que poderia ser vendido e ter ficado com dinheiro aí pro grupo e tal. Ele saiu na quarta-feira e foi lá falar com os juízes lá dos judeus, o Sinério, que era um grupo de juízes, foi lá dar os toques, como é que poderia fazer para atrair Jesus. Aí na quinta-feira, Jesus mandou com que os seus discípulos preparassem uma mesa, ajeitassem tudo, porque eles iam comemorar a Páscoa. Veja bem, quinta-feira da Páscoa dos judeus. A Páscoa dos judeus é a comemoração do povo hebreu, dos judeus, ter se livrado dos egípcios. Exatamente nesse momento que ele diz que tem um traidor, que ele fala também que Pedro vai negar ele. Aí à noite da quinta-feira, todo mundo vai orar lá no Getsemane, que é um jardim lá no Alto das Oliveiras. E é exatamente nesse momento, Judas Iscariotes já tinha combinado com os homens e disse: ó, eu vou lá dizer quem é, eu vou beijar na testa dele. E quando eu beijar na testa dele, vocês já vão saber, vocês prendem o Jesus. E foi o que aconteceu. Na hora da oração, lá de noite, chegou Judas e tal, aí foi lá na testa de Jesus e deu um beijinho, e aí os guardas chegaram e prenderam Jesus na quinta-feira. Aí na sexta-feira levaram Jesus até o governador, o Pôncio Pilatos, disseram que o cara era da esquerda, era comunista, ia pagar imposto, estava cheio de treta, era subversivo, então queriam que crucificassem Jesus, ele fosse punido. Isso quem? A elite judaica, a elite dos religiosos. Pôncio Pilatos achou que não era legal, a mulher dele também tinha sonhado, dizendo que não era para ele se meter nesse conflito, e acaba que Pilatos passa para um, passa para outro, e Pilatos disse assim: eu lavo minhas mãos. E ele lava as mãos, dizendo que se esse homem morrer, eu não tenho nada a ver com o seu sangue. E daí até hoje, que você não tem mais responsabilidade sobre alguma coisa, você fala que lava as mãos. É com referência a Pôncio Pilatos na crucificação de Jesus Cristo. E acabaram que de todo aquele negócio, toda aquela confusão, foram perguntar para a multidão, mas havia no meio da multidão os obreiros, o sumo sacerdote, para ficar instigando: manda matar esse bicho mesmo, esse bicho é fuleiragem. E acabou com a crucificação de Jesus Cristo. Então, seguir a Jesus não é sair por aí esbanjando riqueza, dizendo que é abençoado. Seguir a Jesus não é colocar a Bíblia debaixo do braço e sair dizendo aleluia e dizendo que o seu irmãozinho vai pro inferno. Seguir a Jesus é evoluir como ser humano, é você lutar pelos mais fracos, é você dividir o pão, respeitar as pessoas e principalmente amar a Deus sobre todas as coisas. Mas não combina você amar a Deus e fazer sinal de arminha. Ou você ama um ou você ama o outro.